Pensa comigo, você indo a um monte levando um sacrifício? E aí galera, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um Ligados na Palavra. Hoje, terça-feira, dia 15 de outubro. Eu quero começar essa edição mandando um super abraço para o Lucas Herculano, de Itaúnas, em Minas Gerais. Brother, que Deus te abençoe e você continue estudando a Palavra de Deus todos os dias. E também para o grupo Os Frenéticos. É isso mesmo, um grupo do WhatsApp chamado Os Frenéticos, que sempre está acompanhando aí também o estudo da Palavra de Deus conosco. Você que está nos assistindo pelo YouTube já percebeu que nós, durante esse mês de outubro, estamos com uma cor diferente na abertura do nosso programa, que é uma cor rosa, exatamente por causa do Outubro Rosa. Nós queremos bater um papo real com você que está nos assistindo. Não adianta o Ligar estar com uma cor rosa, não adianta os monumentos aí na sua cidade estarem rosa, não adianta empresas aéreas usarem aviões rosa, se você não sair do lugar. O Outubro Rosa é para incentivar você a se cuidar, exatamente, a sair da sua zona de conforto e ir lá fazer um exame. Então não deixe de fazer. Não ache só bonito todo mundo falando de um Outubro Rosa. Faça a sua parte. Vá a um médico, procure, faça um autoexame. Afinal de contas, a sua saúde é um bem mais valioso que você tem, ok? Registrou a dica? Então, não deixe para amanhã, faça hoje. Enquanto você não vai, vamos estudar a Palavra de Deus, porque já está conosco o pastor Jairo. Tudo bom, pastor? Tudo bem, Kenak. Preparado para mais um dia de estudos? Tranquilo. E hoje vai falar sobre uma pessoa da Bíblia que sentiu mais ou menos o que Deus sentiu quando Cristo morreu, não é verdade? Exatamente. Sabe quem é? Então vamos descobrir, mas antes, claro, feche seus olhos que vamos conversar com Deus. Pastor, ora pra gente. Muito obrigado, Senhor. Mais uma vez nós entregamos nas tuas mãos e através e pelo nome de Cristo Jesus nós nos colocamos dentro da tua presença. Ilumina-nos agora, envia o teu Espírito para que nós não somente entendamos a tua palavra, mas recebamos também poder para colocar em prática, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos falando aqui do pastor Jairo, mas eu esqueci de mencionar que o pastor Jairo ele é departamental da Escola Sabatina da Associação Sul Espírito Santense. Se você que está assistindo não sabe o que é a Escola Sabatina, é exatamente o departamento que cuida aqui, dos nossos guias de estudo. É a Escola Sabatina que cuida, então, dos guias de todo mundo que está estudando, então, sobre o sacrifício. Então, é mais do que importante, mais que feliz para a gente estar recebendo o pastor aqui. Mas, pastor, vamos embora estudar. Quem foi esse personagem que sentiu um pouquinho do drama de Deus quando Jesus foi morto na cruz? Esse personagem foi Abraão. Por quê? Primeiro a gente precisa entender um pouquinho da história de Abraão, conhecer um pouquinho Abraão, né? Abraão era um homem que morava numa metrópole chamada Ur dos Caldeus, né? Eu penso que um dia Abraão estava lá na sua casa, sentado na sua cadeira de balanço, junto com a sua esposa, já era um senhor já de 75 anos, e ele ouve um chamado de Deus para peregrinar, né, rumo à terra que Deus iria lhe dar por posse. Abraão andou com Deus 100 anos, né, e nesse andar com Deus, Abraão, ele desenvolveu um relacionamento com Deus, e Abraão é chamado de um amigo de Deus, né? Cada local que Abraão pousava, ele erigia ali um altar de sacrifício, né? Para que, como nós estudamos essa semana, para que ele pudesse estar próximo de Deus, né? E a Bíblia diz que Deus abençoava Abraão e Deus fez promessas para Abraão, né? Deus disse para Abraão que a sua geração seria incontável, como as estrelas do céu, como a areia do mar, que ele seria um canal de bênção para todas as pessoas na terra. Mas Abraão, o tempo foi passando e Abraão não frutificou, não tinha filhos. E como ele seria, então, uma grande nação? E quando ele já estava com 100 anos e a sua esposa com 90 anos, se concretizou aquilo que Deus havia prometido. Um tempo à frente, Deus faz um pedido a Abraão, que subisse até o Monte Moriá, e era um monte que demandava alguns dias para chegar até o cume, que fosse com o seu filho e levasse o seu filho Isaque e o ofertasse lá em cima do Monte Moriá.
Eu penso na angústia de Abraão, né? Eu imagino, porque Na Deus dá e tortura- depois quer de volta. Exatamente, na tortura mental de Abraão, caminhando todos aqueles dias. E quando ele chega no monte, a fé de Abraão também, né? Uhum. Em obedecer a Deus. A fé de Isaac, porque Isaac era um menino, né? Poder sair em disparar, deixar Abraão lá em cima. E o Isaac sabia, porque se ele viu o pai fazendo sacrifícios, ele sabia que deveria ter um cordeiro. Exatamente. Mas sabe, Kinak, a fé de Abraão, né? A gente podia focar um pouquinho a questão da fé, né? Uhum. Abraão acreditava que Deus poderia, das cinzas, trazer Isaac de volta. Então, peraí, na Agora cabeça... imagina o tamanho desse milagre. Uhum. É simplesmente uma pessoa morta que será ressuscitada. Então, na verdade, ele acreditava que Deus poderia ressuscitar Isaac de volta. Seria De isso, volta então? da cinza, tirar da cinza. Uhum. É assim que está lá no livro de Hebreus, né? E Abraão está dentro daquele quadro. Isaac está sobre o madeiro, né? Abraão então levanta o cutelo para tirar a vida de Isaac. E Deus então clama do alto, dizendo: não faça isso. E Deus dada a seguinte sentença: eu já provi o cordeiro, né? E Abraão chama aquele lugar de Jeová Jirê, né? O Deus provedor. Uhum. Né? Porque Deus havia provido o substituto para o seu filho. E Deus foi incrível ali, né? Porque, na verdade, Abraão imaginava uma coisa e foi totalmente diferente. Exatamente. Isso foi o que aconteceu no Moriá. Agora vamos avançar. Uhum. Há muitos anos no futuro, o mesmo quadro está patenteado. Um pai oferecendo o seu filho, né? Lá no Moriá, o filho tem o seu substituto, Uhum. e a ovelha, o animal, é sacrificado no lugar de Isaac. Porém, lá no Calvário, a ovelha foge e o filho é sacrificado. Né? Então, Abraão, ele teve essa experiência. Eu não queria ter essa experiência. Eu tenho os meus filhos, né? Uhum. É uma experiência, como diz a lição, o texto da lição dessa semana, uma tortura, né? Uma tortura mental de passar por essa situação. Mas foi Abraão experimentou um pouco daquilo que Deus sofreu lá na cruz do Calvário, quando ofereceu seu filho como sacrifício pelo pecado da humanidade. A gente pode deduzir, então, com a experiência de Abraão, o versículo de Romanos 12:1, que diz que Paulo diz assim: rogo-lhes, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus que ofereça sacrifício vivo, santo e agradável. Então seria esse mesmo sacrifício? Esse sacrifício vivo seria esse de ir a um holocausto e ser morto? Paulo faz uma comparação, né? A gente pode entender que Paulo faz uma comparação. Entre os sacrifícios de animais que eram oferecidos, os animais precisavam ser mortos. Uhum. Né? Que, como já dissemos, era um paliativo para resolver ou remediar a situação do ser humano no pecado. Né? E o sacrifício vivo. O sacrifício vivo é a entrega da pessoa. Né? Por isso, lá em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, o apóstolo Paulo diz assim: quer comais, mesmo o apóstolo Paulo, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a honra e para a glória de Deus. Né? E lá em Romanos ele diz, é um rogo que Paulo faz, né? Que nós apresentemos o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, o lugar da morada do Espírito Santo, morada de Deus, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Né? Então, a proposta que Paulo está lançando, a proposta que Deus apresenta para nós na dispensação da graça, é que a nossa vida seja uma oferta. Aquilo que nós pensamos, aquilo que nós falamos, a forma como nós nos relacionamos com as pessoas, a forma como nós nos vestimos,
aquilo que nós comemos, tudo é algo que nós podemos apresentar como uma oferta a Deus. Reconhecendo que nós não somos de nós mesmos. Que nós fomos criados por Deus para agradá-lo. O grande problema nessa cultura que nós vivemos antropocêntrica, onde o homem é o centro, é nós vivermos sempre buscando nos agradar, nos satisfazer. Né? Pastor, eu vou te fazer uma pergunta, mas deixar para a resposta para amanhã. Teria como Adão e Eva, mesmo sendo pecadores, viver eternamente, eternos pecadores? Mas essa resposta, claro, nós vamos ver só amanhã aqui no programa No Ligados na Palavra. Pastor, ora para a gente mais uma vez. Mais uma vez, Pai, nós o louvamos, porque a Tua graça é maravilhosa. E ela nos alcançou e nós podemos nos maravilhar diante do plano maravilhoso que o Senhor tem, o que o Senhor elaborou para que nós sejamos salvos. Agora, Pai, dá-nos um restante de dia abençoado na presença do Senhor. Por isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. E para terminar essa edição, eu quero te lembrar da nossa perguntinha que está lá no facebook.com/JACentralVV. Clica lá e veja então e dê a sua resposta. Lembrando que você pode ganhar um CD do Ministério Vitória e Louvor. E claro, a leitura de hoje está em Salmos capítulo 69. Boa leitura e claro, sai daí e vai se cuidar. Outubro Rosa, cuide-se aí então. Um abraço, tchau.